Olá, pessoal. Sou o professor Romero Neto e vamos aprender matemática. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, aí deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais e vamos para a aula de hoje. Vamos resolver a quinta questão de geometria analítica. Calcule o comprimento da mediana M do triângulo ABC, cujos vértices são os pontos A00, B37 e C5-1. Pessoal, essa questão não tem desenho, não precisaria do desenho para resolver, não é obrigatório ter o desenho. Mas como aqui a gente está em questão de aprendizado por uma questão didática pedagógica, eu fiz o desenho anterior, até também para não demorar o vídeo, para a gente trabalhar essa questão, tá? Então, a questão voltando, não tem o desenho, tá? E poderia fazer seu desenho desde que entendesse os conceitos. Mas aqui eu fiz o desenho. Então, ele está pedindo a mediana. Primeiro, eu tenho que pensar o que é mediana. Mediana é uma seviana do triângulo, é o segmento de reta de triângulo que vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Como ele está falando AM, M é o outro ponto de chegada da mediana. Se ele está falando AM, começa no vértice A. Então, esse segmento aqui, ó, do vértice A, então vou pegar aqui a reta, do vértice A até o ponto médio lá do ponto BC. Então, como ele está falando que é AM, começa no vértice A. Se fosse B, M começaria no vértice B. Se fosse no CM, começaria no vértice C. Tá? Isso não importa. O que é importante aqui é que ela começa em A e vai até o ponto médio do segmento BC. Tá? Então, ele quer saber o comprimento dessa mediana. Mas para eu saber o comprimento dessa mediana, eu preciso saber desse M. E para eu saber esse M é exatamente o ponto médio entre B e C. Ou seja, ponto médio do segmento BC, do outro lado do triângulo. Por quê? Aí é a definição de seviano, lá da geometria plana. A mediana vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, aqui é o ponto médio. Então, eu tenho que primeiro calcular o ponto médio do lado BC. Então, vai ser o ponto médio de BC. Deixa eu voltar aqui para... Então, ponto médio de BC. BC aqui, então, ó, começando aqui, vai ficar 3 mais 5 sobre 2. Esse é o x. E o y vai ser 7. Como é mais aqui, é mais vezes menos, menos, 7 menos 1 sobre 2. Fazendo esses cálculos, fazendo aqui, ó, 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Vou colocar uma vírgula aqui. E 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. Então, tá aí o ponto. Esse é o ponto médio, então, que é no x, 4 e no y, 3. Com o desenho aqui, tá vendo que ficou claro. Mas lembrando que não tinha o desenho. Então, esse cálculo você tinha que fazer mental, tá? Aliás, mental não, mas tinha que perceber que seria... Aqui, pessoal, sem desenho, como que eu faria? Como ele está começando em M, eu sei que começa no vértice A, AM. Então, eu iria lá para o BC. Sem desenho, como que eu calcularia? O ponto médio de BC, porque está M, então está partindo do vértice A, que é o que a gente fez agora. E agora, ele quer... calcule o comprimento. Ele quer, então, a distância de M até A. Então, ele quer a distância de M até A. Bom, como o A é 0, 0, aqui a questão facilitou para a gente. Então, basicamente, vai ser o quê? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Por quê, professor? Pensa comigo. É a variação de x. Mas se o x é 4 e o A é 0, 0, então de 4 até 0. Mas 4 menos 0 é 4. Com 3, a mesma coisa. Aqui é a variação do y, mas o y é 3 e o outro y aqui é 0, 0, porque o A é 0, 0. Então, vai ficar 3 menos 0, que é 3, tá? Se você quiser montar com calma, devagar, para não errar, seria o seguinte. 4 menos 0 ao quadrado e 3 menos 0 ao quadrado. Só que 4 menos 0 é 4 e 3 menos 0 também é 3. Então, vai ficar aqui 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. Ou seja, raiz de 25, somando 16 com 9. E raiz de 25, como eu estou falando em distância, tá? Eu pego só o positivo. Seria mais ou menos a raiz de 25, mas eu pego só o positivo. Então, a raiz de 25 é 5, mais 5. Unidades de comprimento, tá? Ou unidade de medida. Tanto faz unidade de medidas, unidade de comprimento, tá? Então, unidade de comprimento porque ele quer saber o tamanho, o comprimento aqui. Então, é 5 centímetro, metro, aí a questão não disse, a gente não precisa pôr, só põe a unidade de medida.
Então tá aí, pessoal. Usando tanto o conceito de ponto médio de geometria analítica com o conceito de mediana da geometria plana. De novo, conceitos de várias áreas da matemática trabalhando juntas aqui na mesma questão. Ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado por ter visto o vídeo todo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, compartilhe aí nas redes sociais. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.